Alô? Pessoal, vamos lá, vamos retomar. Eu gostaria de convidar os nossos palestrantes para compor a próxima mesa. Então, depois desse café cheio de vida, cheio de música, de alegria, a gente vai dar continuidade, então, agora na nossa a primeira mesa, então, dessa manhã tem o título Caminhar é Preciso. Rumos do movimento sanitário brasileiro em defesa do SUS. Então, para compor a mesa, eu gostaria de chamar, primeiramente, o professor Gastão Wagner de Souza Campos, que é médico sanitarista, presidente da Abrasco, professor, meu orientador de doutorado. Sempre uma alegria. O professor Gastão vai ser o debatedor dessa mesa. Também gostaria de convidar o Stefan Spelling, que é médico de família e comunidade, integrante da Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares e membro do SEBS. Bem-vindo. Também gostaria de chamar a doutora Isabela dos Santos, cientista social, pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública, da ENSP Fiocruz e diretora executiva do SEBS. Bem-vinda, Isabela, obrigada. E também gostaria, por fim, chamar a representação dos movimentos sociais, o professor Carlos Signorelli, que é escritor, membro do Centro Nacional da Fé e Política, Elder Câmara da CNBB. Um prazer tê-lo aqui conosco. O senhor pode se sentar. O senhor pode se sentar aqui. Ou você prefere já perto do Gastão? Podemos. Então, acho que a gente poderia começar passando a palavra primeiramente para o Stefan, como representante dos profissionais de saúde, e aí depois, em seguida, a gente passa a palavra para o senhor Carlos Signorelli, que é o representante dos movimentos sociais, e depois para a representação da academia, que a Isabela vai falar. A gente vai dar 20 minutos para cada palestrante e depois a gente pode abrir para algum debate, alguma pergunta, enfim, para conversa com vocês, tá bom? Bom dia a todas e todos. É um imenso prazer, sobretudo no tempo difícil pelo qual nós atravessamos, poder compartilhar com vocês esse espaço e poder compartilhar da palavra com esses atores e essas atrizes do nosso movimento sanitário, para reforçar algo que é fundamental no nosso processo civilizatório, que é a saúde como direito. Interpretar a saúde como simplesmente acesso a serviço, ou a intervenção, ou a uma especialidade, ou a um campo de saber ou outro, e não entender que saúde, na verdade, é um produto complexo de comunidade, de redes, de formas de ser no mundo, é fraudar a saúde. Qualquer compreensão que não contemple a complexidade da vida humana nesse produto da nossa atividade é uma compreensão fraudulenta. Tão fraudulenta quanto as transformações que se têm impostas, que estão se impondo sobre o nosso projeto societário, sobre o nosso projeto civilizatório, que o professor Wagner Romão comentou um pouco logo pela manhã, aumentando ainda o nosso desafio, como disse a colega médica, cirurgiã, de nós reassumirmos o nosso compromisso societário com as nossas comunidades. Eu ontem até comentava com Isabela de que acreditava que minha fala tinha ficado muito institucional, com todo respeito ao nosso SEBS, Bela, mas
Eu acredito que a minha fala não contempla nenhuma dessas instituições. Eu tentei ao máximo, e fiquei muito feliz com essa abertura do evento, me desnudar, enquanto médico de família e profissional do Sistema Único de Saúde. E pensando justamente no que é se desnudar e tentar transmitir para vocês um pouco essa perspectiva profissional, me veio muito à mente as palavras, essa é a professora Amanda Howe. A professora Amanda Howe é uma médica de família inglesa, atual presidenta da nossa Conferência Internacional de Médicas e Médicos de Família, o ONCA, que assumiu posse o ano passado, durante o congresso que nós sediamos aqui no Rio de Janeiro. E o subtítulo da minha apresentação é um empresto da apresentação dela. Ela coloca como os motivos de sucesso para a medicina de família no mundo, para a medicina familiar ou para a prática geral, como queiram chamar, ela coloca como sendo uma arte pautada em pessoas, em política e em poesia. E eu empresto dela esse sucesso de pessoas, política e poesia pensando no nosso sistema de saúde e muito do que ela colocou quando ela falava sobre poesia, o que é produzir cuidado e o cuidado como uma poesia, porque o cuidado atravessa o universo da linguagem. Enquanto médico, enquanto profissional, e isso me perdoem se eu utilizar a expressão médico, médica, ficar fixado nelas, mas isso representa qualquer profissional de saúde, essa categorização, esse recorte profissionalista que a gente faz do cuidado é tão fraudulento quanto entender que cuidado é só acesso a serviço e equipamento. Mas, enquanto profissionais de saúde, está ao nosso alcance produzir algo tão potente e que muitas vezes é tão esvaziado de significado no nosso cotidiano, que é justamente transformar da linguagem, da corpo em linguagem, as experiências que as pessoas trazem até nós, experiências que incidem sobre o próprio corpo das pessoas, experiências que incidem o corpo comunitário, experiências que incidem o corpo das políticas e da produção de saúde, e nós conseguimos, como profissionais, dar um significado para aquilo. A gente organiza aquele universo e dá um nome, que pode ser o nome de uma doença, pode ser o nome de uma experiência de doença, pode ser o nome de um outro fenômeno humano qualquer, mas essa é a grande potência do profissional de saúde. Nós conseguimos transformar em linguagem a experiência humana. E justamente pensando nesse sentido, eu pensei nesse desenho para o nosso encontro, para a nossa conversa. Justamente mostrar a diferença entre o profissional de saúde que produz linguagem e cuidado, que é de fato o cuidador, e o técnico em consultagem. Principalmente aqui fazendo um recorte muito particular à produção e como se tem pensado a medicina de família no Brasil. Não tanto quanto cuidador de um sistema, mas como técnico de consultagem dentro de um sistema. A solidão que esses técnicos de consultagem se inserem, e isso ficou muito claro no nosso Congresso Nacional, nosso Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, quando muitos médicos de família se encontram e produzem atividades outras e entendem o que é construir rede e o cuidado comunitário, e aí eles percebem o quanto uma técnica em consultagem, o quanto ser técnico não contempla suficientemente os desafios do cuidado em saúde. O assédio liberal, que nós frequentemente sofremos, e isso eu acho que é um ponto que nós precisamos nos deter e fazer propostas de enfrentamento. E aí, no final, uma sugestão, porque vocês vão ver, infelizmente, não é um período de maior potência, né, de alegria, como diria Spinoza, né? É um período de tristeza, infelizmente. A nossa composição de corpos é, infelizmente, uma composição de corpos diante do cenário nacional que tem produzido mais tristeza do que alegria. Mas, no final, eu tento apresentar alguma alternativa para a gente enfrentar a finança. A diferença entre técnico de consultagem e cuidador. E aí, assim, né, aquela expressão latina que se utilizou por muito tempo, né, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não tem salvação. É um pouco um axioma, fora da rede não tem salvação. Fora da rede a gente não consegue pensar em cuidado. Esse daqui é o professor Ian McQueeney, é um dos grandes referenciais teóricos para nós, médicos de família, inglês,
naturalizado canadense e que produziu, junto com a professora Moira Stuart, uma vasta obra sobre comunicação em saúde e medicina centrada na pessoa. E nesse artigo lapidar, em que ele foi convidado a produzir, se eu não me engano, pelo Real Colégio de Médicos de Família inglês, ele intitula esse artigo A Importância de Ser Diferente. E é um artigo que, na minha visão, extrapola o campo de saber da medicina de família e atinge a todos os profissionais e todos os envolvidos em saúde. E logo de início, ele fala qual é a primeira marca de quem, de fato, assume a importância de ser diferente. É aquele que vai se definir em ter relações. É aquele que entende que cuidar e produzir saúde não é se definir por um órgão, por um sistema, por um serviço, por uma tecnologia, é se definir pela relação humana que se pode construir. E, através desse relacionamento, selecionar os conteúdos que nós queremos ter com as pessoas. Isso aqui já começa a falar um pouco da linguagem. Quando nós construímos um relacionamento na ponta, nas unidades de saúde, nos equipamentos, nos serviços, com as pessoas, nós temos a potência de selecionar conteúdos de cuidado e valorizar os conteúdos que as pessoas nos trazem. E conhecer as pessoas antes da manifestação da doença. De fato, conhecer pessoas. Porque quem conhece doença não necessariamente conhece pessoas. Conhece padrões técnicos que podem ser reproduzidos, mas não conhece pessoas. Esse é o professor Luiz Arra. Essa daqui é uma foto de um médico de família, talvez no seu habitat natural. A gente gosta de se vestir assim, mais despojado, né? Nada daquelas fotos de jaleco com titulação no bolso, gravatas e algo bem descolado da realidade principalmente do nosso povo. E nesse capítulo, num capítulo desse livro em que é um capítulo muito bom da Sociedade Espanhola de Medicina de Família e Comunidade, a respeito de cuidado e de gestão de equipe, tem um capítulo dedicado especificamente ao cuidado comunitário. E aí ele chama atenção para algo. Ele diz, sim, o médico de família, o profissional de saúde, o profissional que está na ponta, aquele que constrói vínculo, é um profissional que vai se pautar acima de tudo pelo relacionamento com pessoas, mas ele não pode se entender como profissional indispensável ou único para a construção de vínculo dessa pessoa com o processo de cuidado. Porque a partir do momento em que eu assumo que eu sou o único profissional ou o único recurso, como ele coloca, de uma comunidade para pensar a sua saúde e para pensar o seu cuidado, eu me torno um zootecnicista, não um bio, porque isso é uma diferenciação importante. Talvez aqui quem faça parte do mestrado profissionalizante, enfim, mestrado profissional, ou quem tem um pouco mais de contato com a literatura, com pensamento filosófico e sanitário, entenda a diferença entre bios, que é a vida, que pode ser uma vida fisiológica, endógena, que nos mantém, que nos desperta, que nos faz lutar. O zoo é simplesmente a vida animalesca, bestializada, aquilo que é reproduzido e que não necessariamente produz um significado. E é justamente isso, quando o profissional de ponta, principalmente médico de família, médica de família, se deixa seduzir e faz uma aposta de um cuidado em que ele é o centro, em que são negligenciados os saberes comunitários, em que se descola do sistema, em que ele se acredita que ele pode produzir força de trabalho, significado de trabalho descolado de um sistema, ele deixa de fato de ser médico, deixa de ser cuidador e se torna um zootecnicista em consultagem. E aí, a solidão desse zootecnicista. Ele geralmente projeta no sistema as frustrações do seu consultório, porque, vejam, ele entende que o consultório é limítrofe para dar conta de toda a complexidade de saúde. Só que ele não identifica que o problema está no consultório, ele identifica que o problema é do sistema, que não consegue dar conta. Ele não identifica que é porque ele não compõe e não constrói redes. Ele não identifica que é porque ele não está inserido numa comunidade viva que produz cuidado. Ele identifica que a defasagem é do sistema. Ele pode reconhecer multiprofissionalidade. Ele pode, diante de um paciente diabético, hipertenso, que faz abuso de substância psicoativa e tem uma alteração dinâmica familiar, ele pode reconhecer que tem uma necessidade de saúde mental, uma necessidade clínica, uma necessidade de cuidado, só que ele multissegmenta esse cuidado. Ele não produz cuidado em rede e nem significado para esse trabalho. Porque ele fatia. Cuidado de saúde mental,
eu vou encaminhar para o psicólogo. Cuidado para a produção e prevenção de feridas crônicas no diabético, eu vou encaminhar para o enfermeiro. Cuidado do diabético, eu assumo. Isso não é cuidado multiprofissional, isso é cuidado multissegmentado. E ele detém saberes incompartilháveis. A partir do momento em que eu multissegmento e não entendo que dentro do meu serviço e com meus outros pares eu posso produzir um cuidado em rede, eu assumo que eu tenho saberes que eu não posso compartilhar pelos motivos que for, eles são incompartilháveis. E, no fim, acredita que seu trabalho não é um produto político e nem produz política. Ele não entende que isso é uma escolha política de processo de trabalho. Ele entende simplesmente que isso é uma escolha técnica. E aí, como cantaria Eterna Maria Bethânia, é um profissional tão mirrado que nem o diabo ambiciona. Mas é mentira, porque o diabo ambiciona. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. O maligno ambiciona. Médico de família ajuda a baixar custo. Pode passar o próximo. A Mil aposta em médico de família para baixar custo. Pode passar o próximo. Sírio-libanês oferece serviço para cortar custo com planos. Vejam, nenhuma crítica aos planos que estão utilizando essa figura do zootecnicista para produzir cuidado. No limite, as pessoas vão fazer menos rastreamento para câncer de próstata desnecessário e vão ter acesso a um médico que tem um rol de oferta de serviços maior. Para quem consome plano de saúde, para mim, é uma questão civilizatória também, que essas pessoas que são brasileiras e são brasileiros tenham acesso a um bom profissional. Mas o assédio liberal, nesses profissionais, perverte a prevenção quaternária, por exemplo, que é uma compreensão teórica pensada por um médico de família belga chamado Marc Jamoule, que, em grosso modo, é pensar em prevenir contatos desnecessários das pessoas com intervenções clínicas ou cirúrgicas que não trazem significado para o seu cuidado. E perverte a ideia de integralidade. Perverte, inclusive, a ideia de integralidade mais frágil, a qual nós temos críticas, por exemplo, de Barbara Starfield, quando diz que o produto do médico no seu consultório é suficiente para oferecer integralidade de cuidado. Integralidade é algo do sistema, é algo de rede. Um cuidado individual de um profissional, por mais que tenha uma oferta de serviços muito grande, não vai ser integral, suficiente para dar conta da complexidade da vida humana. Aposta na decomposição da força de trabalho, é uma força de trabalho que não está conjugada com outros vetores. É a força de trabalho médica, que não está conjugada com a força de trabalho da enfermagem, do agente comunitário, do conselheiro de saúde, da comunidade, das populações que compõem esse território, produzindo o vetor, a força de trabalho, o vetor força de trabalho final, produto de saúde. Ele decompõe esse vetor e elege simplesmente a força do trabalho médica como alternativa, fragilizando-a. Fratura o sistema de saúde, inúmeras portas, como nós estamos assistindo no sistema de saúde inglês também, inúmeras portas, inúmeras formas de acesso, deixando a população confusa e desorientada no seu processo de cuidado. E, finalmente, querendo-se técnico, legitima a política de finança, legitima a política do capital inserida naquilo que ele tem por mais puro, que é a sua prática clínica. E aí, eu fiquei muito comovido pela apresentação da nossa colega, porque eu fiquei pensando o que eu poderia levar para esse auditório, para as pessoas que ali estiverem em contato comigo, como alternativa para isso que está colocado, para esse assédio liberal, para essa disputa do profissional, para essa disputa de conceituação da atenção primária, da atenção básica dentro de um privado que só quer fazer o que a literatura científica chama de managed care, não é? Restringir acesso para aumentar lucro e diminuir custo. E aí eu também precisei me ligar às minhas raízes tradicionais. Eu também precisei acessar um componente cultural pessoal meu. E aqui eu acho que é a parte que eu mais me desnudo, que é, eu fiquei muito pensando no candomblé, do qual eu faço parte. O candomblé é um sistema sobre o qual também se aplicam forças de assédio, e por mais que eu não componha a população mais assediada e fragilizada do candomblé, sobretudo e com certeza as mulheres negras, mas por estar ao lado delas e entender a luta delas, dentro das comunidades de candomblé, o processo de cuidado também tem uma linguagem própria.
nós também elegemos uma linguagem própria para dizer o que está acontecendo com as pessoas. E quando nós escolhemos uma linguagem bendita, a potência de vida se manifesta através da divindade que ali surge. Nós também temos mecanismos regulatórios para aquilo que nos ofende, para aquilo que nos oprime. Nós também temos uma hierarquização e uma disciplina próprias que nos permite viver em comunidade sem perder a diversidade dos nossos costumes e das nossas características. Então, para encerrar minha intervenção, tentando fazer esse diálogo com o que é mais de meu do ponto de vista técnico de médico de família e do que é mais de meu do ponto de vista povo brasileiro, que é o candomblé, eu acredito que contra o sitiamento da finança, das nossas políticas e do nosso processo de trabalho, a gente precisa encontrar mecanismos de controle da ação e do assédio liberal sobre as nossas comunidades e fazer um debate profundo sobre o que é controlar e impedir o assédio da finança sobre os serviços e sobre o sistema de saúde. Vejam, a bandeira do direito à saúde, a bandeira do SUS, integralmente público e provido por sistemas públicos, ela é irretocável, ela é inamovível, ela é pétrea. Mas nós precisamos entender como, de fato, tornar essa bandeira pétrea em algo palatável, que nos permita contra-ofender ao privado e à finança que está se aplicando. Contra a solidão dos consultórios, oferecer a esses profissionais de saúde os corpos da rede. Não há outra forma de afetar corpos senão através de corpos, spinozianamente falando, mas de fato é isso. A esses profissionais que se sentem técnicos e isolados no seu consultório, vamos invadir com as nossas redes. Vamos ocupar com as nossas comunidades as unidades de saúde. Quantas atividades são produzidas de fato dentro das unidades de saúde, dentro dos serviços de saúde ocupadas pelas comunidades? Professores, docentes, residentes, quantos levam conselheiros e a comunidade para entrar em contato com seus alunos de graduação que utilizam os serviços de saúde? A força de trabalho. Apenas um cuidado territorializado nos traz significado e apenas o sistema de saúde protege a nossa força de trabalho. Nós precisamos defender, sim, o médico territorializado nas comunidades. A liberalização do profissional médico é iníqua e não vai trazer as respostas que o nosso povo brasileiro necessita. E defender o nosso sistema de saúde. Porque o inglês mais liberal, o médico de família mais liberal da Inglaterra defende seu sistema de saúde porque sabe que é ele que protege a sua força de trabalho da exploração do capital, a qual ele não quer estar sujeito por mais que o defenda. E aí eu encerro com a frase da professora Amanda Howe. Oferecer a todos esses profissionais em rede, pessoas, o contato com pessoas, mostrar que a nossa produção cotidiana é política e oferecer poesia, uma nova linguagem de dar nome. Vamos dar nomes aos fenômenos que estão ocorrendo, mostrar para esses profissionais que o fenômeno que ocorre com eles é assédio liberal, que o fenômeno que ocorre com eles é decomposição de força, que existem outras formas de se articular e produzir cuidado. E aí sim, nós vamos ter sucesso no nosso projeto civilizatório. Obrigado. Peguei o bonde andando e não vou conseguir ir na janelinha. Tá, então agora a gente vai ouvir Carlos Signorelli, professor, né, faz parte do Movimento Popular de Saúde, que esteve em Campinas conosco em muitas lutas pela saúde e que é o vereador, na época, fez a lei dos conselhos locais de saúde em Campinas. Então, vamos ouvi-lo. Obrigada, Carlos, por sua presença. Deu. Antes de mais nada, eu tenho que dizer, para inveja de todos e todas, que eu ganhei um livro. Tá? Agora, eu queria também dizer que eu tinha uma apresentação, mas eu não sabia que podia trazer, porque amanhã à tarde
eu estarei em São Bernardo do Campo falando a mesma coisa. Só que lá eu tenho 2 horas, né? Aí eu podia... Todo italiano, vocês devem saber que os italianos estendem tudo, falam tudo, e não falam, como já se viu italiano falar com o microfone na mão. A gente fica o tempo todo, né? Mas eu vou dar uma chance para o microfone. Mas eu queria começar exatamente onde o Stefan terminou. A última expressão dele no PowerPoint é processo civilizatório. Na verdade, o processo civilizatório que nós temos hoje no mundo, ou seja, numa análise estrutural do momento histórico que nós estamos vivendo, o processo civilizatório que nós temos chama-se modernidade. De certa maneira, foi estabelecido não com este nome, mas com o nome de Iluminismo em 1784, por Kant. Mas é coisa muito rica, mas vamos dizer o seguinte: se de lá para cá o processo civilizatório chamado modernidade, baseado principalmente no uso absoluto da razão, ele está morrendo, ele está se desfazendo. O processo civilizatório moderno, a modernidade, está acabando. Mas não está acabando por nada. É que ela deixou de ter elementos para o momento histórico. Gramsci diz que este momento em que um processo civilizatório está morrendo, mas não morreu, e outro processo civilizatório que virá substituindo ainda não nasceu, ele diz que este momento é um momento de ausência de hegemonia. Ou seja, o velho não morreu e o novo não nasceu. É neste momento que nós estamos vivendo que nós chamamos de crise. No caso aqui, crise civilizatória. Mas, em filosofia, alguns de nós costumamos dar um tom mais pesado para este momento que estamos vivendo, que nós chamamos de mudança de época. Mudança de época é uma visão de mundo, é uma visão de mudança que vai dizer, é uma mudança ontológica. O ser desta civilização não será o ser da próxima civilização. Por isso, neste momento, tudo está... O Zygmunt Bauman usava a expressão líquida. E nós estamos vivendo um processo civilizatório líquido. Nada é sólido. Porque nós estamos eliminando um ponto, indo de um ponto para outro. Este é o momento em que nós podemos dizer, por exemplo, que não existe verdade, não existe instituição muito clara, e assim por diante. Mas algumas coisas são mais graves. Por exemplo, o Estado Nacional deixou de existir. Isso que nós temos aí, que é considerado o Estado mais corrupto do mundo hoje, foi considerado o Brasil. Para orgulho nosso, não temos ninguém na frente em corrupção. Nós somos os maiores. Não, é verdade, gente. Não adianta a gente dizer o contrário. Agora, o Estado, como vocês viram aqui no Brasil, deixou de existir. Lógico que ele deixou de existir. O judiciário é a coisa mais corrupta que já aconteceu. Quando você vê Gilmar Mendes, eu às vezes tenho vontade de tomar um vou. É verdade, gente. Não adianta a gente ficar com medo de dizer o contrário. Uma coisa é um membro do Supremo Tribunal
que pode ter ideias diferentes das nossas, mas um homem profundamente corrupto, como este homem, não poderia ser, mas nós temos outros lá também. E esse sistema legislativo, que vergonha! Você se lembra do 17 de abril do ano passado, que tinha uma imagem, eu não assisto televisão nem leio jornais, mas naquele dia alguém estava assistindo a Câmara, e de repente eu vejo um sujeito se jogar nos braços do resto dos deputados e senadores. Pela minha mãe, pela minha neta, por meu Deus! E aí, no dia seguinte, sentei no centro de pesquisas onde eu estou, na minha sala, e resolvi escrever uma carta para o presidente corrupto. Não quero mais ser brasileiro. Ainda hoje, eu tenho esta mesma ideia. Nós deixamos de ser alguma coisa visivelmente respeitosa naquele dia 17 de abril. Tá? Mas a coisa é muito mais grave. Perdemos o Estado, mas uma coisa que nos diz respeito a hoje é também não vivemos mais a democracia. A democracia, de certa maneira, era, sim, alguma coisa vivenciada desde a vitória da burguesia, lá por volta do século XVII. Né? Eu diria até XVII, sim. A construção de um Estado tripartite, poder executivo, legislativo, judiciário, e nós forçávamos a barra para que aquilo fosse verdade. Hoje não é mais. E não mais no Brasil. Não tem mais lugar onde exista uma democracia, que é esta que nós chamamos de democracia representativa. A democracia representativa hoje, ela é um arremedo. Por quê? Porque ela é cheia de leis. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode isso, pode aquilo. No dia da eleição, nós ficamos cantando, empunhando bandeiras, oh, 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 até o momento em que você vai na urna, tecla lá um número, depois você diz, a tecla confirma. No momento em que você tecla, confirma, vai para casa, põe a pijama azul de bolinha branca ou branco de bolinha azul, porque acabou a essência democrática sua. O seu ser democrático acabou, porque eles e elas que você elegeu vão fazer o que você quiser. Na verdade, não o que eles quiserem. Na verdade, não é o que eles quiserem. O que as empresas, grandes empresas, o capital financeiro que domina tudo, diz para eles fazerem. Isto não é democracia. Por isso, alguns de nós estamos já dizendo que temos que construir a democracia participativa, que alguns chamam de democracia direta. E isso nós começamos a fazer aqui na cidade de Campinas no final da década de 70, durante a década de 80. Né? Por exemplo, buscar a construção de centros de saúde onde não existiam. Nós fizemos isso. O Centro Santo Odila, né? Quem que era aquela mulherada que ficava na frente com painéis? Eram aqueles e aquelas que lutavam pela construção de um centro de saúde, porque sabiam que ali era necessário. Não era o poder público que fazia, era o povo participando na rua. Depois nós fomos para o centro de saúde da Vila Ipê. Eram 3 favelas que precisavam. Eu diria que eram umas 20 mil famílias. Precisavam daquele centro de saúde. E aí o prefeito simplesmente disse, nós vamos construir em tal lugar. Nossa, nós nos reunimos, pedimos audiência, fomos lá e dissemos, nós não queremos neste lugar. Esse lugar não importa para nós, nós queremos lá em tal lugar, lá onde está o centro de saúde. Né? E a ID foi coordenadora por muito tempo. Bom, aí a Carminha e Gastão estavam nesse movimento o tempo todo. Né? Aliás, nós seguimos orientações deles. Essa que é a verdade. São revolucionários. Né?
Aí, aquele lugar, vai ser construído lá então, tá ótimo. De repente, o que veio na nossa frente? Uma plantinha de uns 50 metros quadrados. Como? Um centro de saúde com essa medida? Não. Pedimos outra audiência. Não queremos essa planta. Nós queremos que tenha isso, portanto é 4 vezes maior que isso. Vira o prefeito para mim e diz assim: quem você pensa que é? Você por acaso é algum engenheiro ou algum médico? Falei, não, eu sou professor de matemática e filosofia, só. Mas sei que esse tamanho de centro de saúde não vale. Aí o pessoal conosco, todos, construíram a planta que nós quisemos. Centro de Saúde da Vila IP. Né? E nós que queríamos um hospital na região do Ouro Verde. O hospital da região, o Hospital Ouro Verde, né, chamado. Ele não nasceu porque o prefeito quis, porque o secretário... Não, nasceu porque nós determinamos o lugar onde tinha que ser construído. E foi construído. Ou seja, nós precisamos perceber hoje, e isto é gravíssimo que eu vou dizer, não existe mais forma de mudar aquilo que está acontecendo no mundo hoje. O capital financeiro, que o Ladislau Dalbo escreveu um livro agora chamado O Capital Improdutivo, e é absolutamente improdutivo. Né? O capital financeiro, ele dá lucro que é revertido para o capital financeiro. Nós temos hoje no mundo aproximadamente 2... Agora a palavra, eu não sei a palavra certa, porque eu sei que o PIB do mundo, o conjunto de toda a produção do mundo dá 74 trilhões de dólares. E o capital financeiro é 3 vezes maior, 30 vezes maior do que o capital produtivo. Só que eu não sei dizer quanto que é. É aproximadamente 2.000 trilhões. Não sei se são 4 trilhões, aí está a dificuldade. É isto, o capital financeiro é 30 vezes maior do que o capital produtivo. E ele não produz nada, ele não produz um grampo. E é esse capital que domina o mundo e o Brasil. Domina os 3 poderes no Brasil. E por isso, qual foi a conclusão que não só nós aqui no Brasil chegamos, mas uma série de homens e mulheres que refletem sobre esta crise civilizatória, esta mudança de época que nós estamos vivendo. Só o povo organizado, a partir da construção da cidadania, poderemos construir um outro mundo, uma outra civilização, uma outra época histórica. Esta que aí está, esta civilização que aí está morrendo. A nova civilização que vem é com a participação da população, é com a participação do povo, daqueles que querem mudanças. Nós não sabemos exatamente o que virá, não. Nós apenas sabemos que tem que vir, e tem que vir pela nossa prática cidadã. Tá bom? Eu estou chamando vocês a uma responsabilidade imensa. Construir o novo. Construir um outro paradigma civilizacional. Num texto, num livro que eu tenho, eu mostro quais são as características que eu acredito que devam estar presentes nesse novo mundo, nessa nova época, nessa nova civilização. Agora, é fundamental que nós pensemos. O novo tem que vir e só poderá vir a partir da nossa prática. Porque senão não será novo. Como diz Jürgen Habermas, é o filósofo vivo mais importante hoje, muito embora tenha 95 anos, ele diz:
A civilização terá que vir com novos valores, porque senão não será civilização, será barbárie. Pode ser que nós estejamos construindo a barbárie. Obrigada, Carlos. Como esse fórum é todo diferentão, nós vamos fazer uma mudança. O debatedor vai falar antes da palestrante, da terceira palestrante. Nós vamos precisar fazer essa mudança, porque o Gastão tem um outro compromisso e nós nos comprometemos com ele de que ele poderia estar nesse outro. Tá? Então, obrigada, Isabela. E aí eu vou passar a fala para o Gastão, e acho que com o que ele já viu dá para já debater alguma coisa e depois a gente volta para a Isabela e conversamos entre nós, tá? Obrigada, Gastão. Bom dia. É que eu conheço a Isabela há tanto tempo, ela me chama de tio. Então eu já sei o que ela vai falar, então eu já vou comentar antes dela. E eu proibi na mesa de me chamar de tio, não pode me chamar de tio, não. É isso, para não passar. Estou brincando. Seguindo o conselho da Vivian Camacho, de vez em quando a gente tem que pôr o coração na frente, né? Eu tenho que sair porque uma professora do nosso departamento, a professora Ana Canés, que se aposentou, em homenagem a ela hoje. Ela foi minha orientadora, é uma figura muito querida, e eu quero estar lá, apesar de querer estar aqui também. Então, por isso que eu não vou comentar a Isabela antes dela falar, e não vou ficar com debate com vocês aí nos últimos 15, 20 minutos. Eu peço desculpa para vocês, mas tem hora que o afeto fala mais, né? Eu queria agradecer o convite de estar aqui, cumprimentar as pessoas que organizaram esse evento, né, esse fórum permanente de saúde coletiva em defesa da vida, aplicado ao cotidiano da vida, né, e perder um tempinho aqui para falar que quem organizou isso foi a Carminha, essa que está aqui, ó. A Jéssica, todo mundo já conhece, porque já deve ter dado a bronca em todo mundo aqui. Cadê a Jéssica? Está agitando lá fora. A Fernanda, levanta a mão aí, Fernanda. Está aí. O Eduardo, que controla o tempo. Eu sou seu professor, você não pode me controlar meu tempo não, viu? A Daniela Stacardo, que já participou da abertura. A Cláudia, o Celso, o Carlos Eduardo, a Bárbara Grazielli, a Ariane, a Aparecida, a famosa Tida, e a Alana. Me botaram de debatedor, mas eu não vou debater nada com ninguém. O que eu pensei em fazer já antes, né, é falar sobre os rumos do movimento sanitário brasileiro em defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é o tema dessa mesa, né? E como quase mineiro, sou da fronteira, eu concordo com tudo que foi dito até agora, então... Não, mas concordo mesmo. Mas o que eu queria comentar com vocês é que os rumos do movimento sanitário, o que nós temos que fazer para garantir o direito à saúde, às políticas públicas, à democracia. Então, eu acho que a gente tem uma demonstração, acho que tanto o Stefano quanto o Signorelli falaram sobre isso, e eu ando muito preocupado com meus alunos, com meus filhos e minha filha, que têm conversado com os jovens. Há uma sensação de que o capitalismo, o mercado mundial e no Brasil, esses trilhões, zilhões, quadrilhões, mais hegemonia da mídia, criou um grau de opressão que impede a vida digna, que impede a defesa da vida, né? Eu não gosto de subestimar os problemas, eu acho que a gente deve analisar essas estratégias, mas não é verdade. Sempre há um espaço de reconstrução, sempre há um espaço de resistência, né? O discurso a conferência inicial da Vivian Camacho demonstrou isso para a gente. Eu acho que Vivian, em latim, significa vida.
o seu nome é vital, né? Inclusive não só em quechua, mas em latim também. É um nome muito forte. Então, o que eu queria chamar a atenção é que os rumos do movimento sanitário, o SUS vem sendo construído, o direito à saúde, em condições muito adversas. Nós começamos a construir o SUS em 90, no auge do neoliberalismo no mundo e do auge do... Tínhamos acabado de eleger o tal presidente Collor de Mello, né? Ou seja, é uma situação muito difícil. Então, o movimento sanitário, nós temos essa tradição de não só criticar, não só denunciar a opressão econômica, não só denunciar o consumismo, mas criar formas alternativas institucionais de vida, né? Senão, não estava aqui. Esse fórum aqui, faltei na terapia essa semana, está duro. Esse fórum está organizado na cara do movimento sanitário, com rumos. Em alguma medida, nós temos que manter o rumo que a gente fez fazendo até agora. Por que é a cara do movimento sanitário? Porque é plural, porque, ao mesmo tempo, não perde o rumo, é plural, mas não é eclético, o rumo é dos direitos, e estou gripado ainda por cima. É de radicalização da democracia, enfim, é de juntar trabalhador com usuário, com universidade, enfim. E a gente lutou nesse período, a gente quem, né, cara pálida, o movimento sanitário, para ter uma autonomia muito grande. Obrigado. Está vendo? Além de marcar o tempo, ele me trouxe uma água. Obrigado, Eduardo. A gente lutou nesse período para ter uma autonomia em relação ao Estado, em relação ao governo, em relação aos partidos políticos. Não que a gente seja indiferente a tudo isso, às eleições, etc., né, mas o movimento sanitário, inclusive, quase todos os partidos ficam irritados com a postura, com a trajetória do movimento sanitário e, jocosamente, com a ironia malvada, chama a gente de partido sanitário, porque a gente nunca adere totalmente ao PMDB, ao PT, ao PCdoB, seja lá quem for, apesar de vários militarem, participarem, mas o coletivo, a nossa ação, a gente conseguiu manter um espírito crítico e temos um monte de problemas, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um monte de problemas. Eu dizia algum tempo atrás, voltei a dizer agora, que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é melhor do que o Brasil. Ele é mais justo, é uma aposta mais generosa do que a hegemonia, do que o que é dominante no Brasil. É uma coisa paradoxal, contraditória, porque foi o Brasil, somos nós, é a sociedade, que sonhamos isso, que botamos na Constituição, que deliramos o direito à saúde, né? Então, eu acho que o momento atual não dá para a gente continuar vindo como a gente veio no movimento, mas tem uma parte desse movimento que eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho. Muito mesmo.